E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Física com Krause. Comigo aqui, ó. Hoje vamos ter uma aula de acústica. E nada melhor do que ouvir um som do AC/DC. Ouve só, AC/DC Decibel. Decibel. Então você tá ligado que decibel, unidade de medida de sonoridade. Sonoridade, ou seja, você quando faz aquele cálculo da intensidade, você depois vai calcular a sonoridade para saber como é que anda aí os níveis de decibéis na sua região, na sua casa, com o seu equipamento de som, tomando sempre cuidado para não ficar exposto a altos níveis de decibel, porque isso vai fazer mal para a sua audição. Então, vamos à nossa aula, né? Já que nós já começamos aí ouvindo um sonzinho do AC/DC, ouvindo um decibel, e vamos começar aí falando um pouquinho sobre as ondas sonoras, então hoje com acústica. Olha só, galera, o negócio é o seguinte, vamos falar do que é som. Então, o som basicamente ele é o quê? Ele é uma onda mecânica, é uma onda longitudinal, ou seja, ela vai sofrendo compressões e rarefações, é uma onda tridimensional, ou seja, ela se espalha, né? Ela se propaga num campo tridimensional para todas as direções e, obrigatoriamente, ela necessita de um meio material para poder se propagar. Ou seja, o som não se propaga no vácuo, ou seja, aquelas explosões que você vê no espaço, aquilo, ou você ouve no espaço, aquilo não é verdade, aquilo ali é ficção científica e não corresponde ao que a ciência realmente está nos ensinando, tá certo? Bom, então, como eu falei para vocês, se vocês pegarem aí e começarem a causar compressões e rarefações, você está observando isso aí na sua imagem e você vai perceber que o som se propaga de uma maneira semelhante, né, ao que está aparecendo aí na sua telinha. Tá? Então você tem ali naquela parte mais escurinha, você tem uma compressão. A parte anterior a ela você tem uma rarefação. Ok. E aí quando a gente está falando do som, nós entendemos que o som deve se propagar num determinado meio, e aí ele tem uma velocidade para essa propagação. Então o som se propaga, por exemplo, no sólido a uma velocidade de 6.000 metros por segundo, aproximadamente. No líquido a 1.500 metros por segundo. E nos gases a aproximadamente 340 metros por segundo, e depende um pouquinho também da temperatura. Então, ou seja, a velocidade do som no sólido é maior do que a velocidade do som no líquido, que é maior do que a velocidade do som nos gases. Tá certo, pessoal? Então, tranquilo, né? Basta você lembrar aí que quanto mais juntinhas estiverem as partículas, mais rápido ocorre a propagação do som, ok? Muito bem. E nós, humanos, qual é a frequência que nós ouvimos? Então, a nossa frequência audível, ela vai de 20 Hz até 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz, o que corresponde a uma faixa de frequência mais ou menos aí, boa, comparando aí com os outros animais, por exemplo. Aquilo que se encontra abaixo dos 20 Hz nós chamamos de infrassom. Aquilo que fica acima dos 20.000 Hz nós chamamos de ultrassom, ok? Muito bem. E o que nós precisamos entender? As qualidades fisiológicas do som. Muito bem, cuidado aí agora, porque existem algumas informações que nós costumamos falar no nosso dia a dia e que nem sempre corresponde à realidade, né? Então imagina você estar ouvindo música lá no seu quarto, aquele som horroroso, né, que você costuma ouvir, e a sua mãe grita lá, menino, baixa esse som. Aí você vai lá no volume e baixa o volume. Tá errado. Quando ela está falando de altura, ela está falando de outra grandeza física, para você, né? Na verdade o que ela está querendo é que você diminua a intensidade do som, e aí sim, aí você iria corretamente no volume. Mas vamos falar um pouquinho disso aí para você ver como é que funciona. Muito bem, então a altura, né? A altura é uma grandeza física que vai diferenciar os sons graves dos sons agudos. O som grave é aquele som mais baixo, o som agudo é aquele som mais alto. Qual é a parte do equipamento de som, né, que lida, né, com essa grandeza física é o equalizador, né, e sempre associamos graves e agudos à frequência. Então lembre-se disso,
toda vez que você falar de altura de som, você tem que estar citando a frequência. E quem define isso no seu equipamento é o equalizador. Então, por exemplo, olha só, você observando essa perturbação aí, imagina que isso seja comparado a uma onda sonora. Essa é uma onda que você tem muitas repetições, então você tem muita frequência. E ali a outra onda, você tem poucas repetições, então você tem pouca frequência. Isso poderia ser associado, no primeiro caso, a um som agudo, no segundo caso, a um som grave. Lembrando aí, né, que não é essa ondinha transversal, seria uma onda longitudinal. Tá ok? Aí é mais para uma representação mesmo da onda. Tá certo? Muito bem. A intensidade. Bom, a intensidade agora vai diferenciar o som forte do som fraco. O som forte é aquele som mais intenso e o som fraco é aquele som menos intenso. Quem é que define isso? O volume. Agora sim, agora você vai lá e diminui o volume quando sua mãe disser para você baixar o som. Na verdade, está querendo que você diminua a intensidade do som. E aí, qual é a grandeza física que está associada a essa intensidade? É a amplitude, olha só. Então, a grandeza física é relacionada à amplitude. E a parte do seu equipamento de som que você vai regular a intensidade é o volume. Então, como é que você teria aí? Observando aí as duas ondas, olha só o que você tem aí. Então, você tem, por exemplo, do lado esquerdo um som fraco, olha só o tamanho da amplitude ali. E do lado direito você tem um som forte, olha lá o tamanhão da outra amplitude. Tá certo? Muito bem. E agora, olha só que coisa esquisita que está aparecendo aí na sua telinha. São ondas diferentes, são ondas com formas diferentes, porém, elas são tocadas, evidentemente, por equipamentos de som diferente, mas elas podem ter a mesma altura, elas podem ter a mesma intensidade. Inclusive, pode ter até a mesma frequência. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que essas ondas, vamos supor que você tenha a mesma nota musical aí, a nota Lá e a nota Lá de um outro equipamento de som. Então, o primeiro, por exemplo, vamos supor que seja um piano e o segundo, por exemplo, vamos supor que seja de uma flauta. Então, a nota musical é a mesma, porém, o que você vai perceber é que o som que vai chegar aos seus ouvidos é diferente. E essa diferença se dá devido ao timbre. Então, ou seja, o timbre é uma grandeza física que vai diferenciar sons que têm a mesma altura, que têm a mesma intensidade, mas que se apresentam com formas de ondas diferentes. Por quê? Porque eles foram emitidos por instrumentos diferentes. Tá certo? É isso aí, então. Muito bem. E aí, como a gente está dizendo, quem vai garantir isso para você é a própria forma da onda. Lembra que cada um tem o seu timbre de voz, Mesmo que você tenha uma voz parecida com a outra, na hora que você colocar isso no equipamento e você falar, por exemplo, e aquilo ali aparecer como sendo uma onda, na hora que você tiver outra pessoa que dizem que tem a mesma voz parecida com a sua, colocar lá no equipamento também, você vai ver que as ondas realmente não são bem iguais assim, tá? Então cada um de nós tem um timbre de voz, ok? Muito bem. Bom, e aí, o que nós estávamos falando do nível sonoro ou da sonoridade, que está associado lá ao decibel. Então, o que significa isso? O decibel, na verdade, vai estar associado aí à relação entre a intensidade do som ouvido pela intensidade mínima. Essa intensidade mínima ela é da ordem de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado e chamado também de limiar da audição. Esse valor é sempre constante. Quando aparecer uma questão sobre isso, esse limiar da audição, chamado de I0, corresponde a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá certo? Muito bem. E aí, então, como é que a gente calcula essa sonoridade? Então, chamado ali pela letrinha grega beta, vai ser 10 vezes o log de I sobre 0. Repara que está na base 10, então é uma continha facinha de você fazer. E a unidade de medida é o famoso decibel, em homenagem ao Alexander Graham Bell, que foi o cara que inventou o telefone. Olha só que bacana, fizeram aí uma homenagem a ele. Então, como unidade de medida de sonoridade ou de nível sonoro, ficou o decibel. Tá ok? Bom, e aí nós temos alguns fenômenos acústicos, olha só. Então nós temos o eco, nós temos a reverberação, nós temos a ressonância e nós temos o efeito Doppler. Então o eco
basicamente corresponde ao que? É a reflexão do som. Então, quando você emite uma onda sonora e essa onda sonora retorna, você tem o eco. Só que tem um detalhe, né? Só para você poder realmente perceber o eco, você tem que ter pelo menos uma distância mínima para que o som percorra de 17 metros, pois esse é o menor tempo para que nós temos para conseguir distinguir, a menor distância, né, para que nós possamos distinguir dois sons, e o tempo associado a isso corresponderia a 0,1 segundos. Tá? Então, lembre-se, distâncias inferiores a 17 metros é praticamente impossível você obter o eco, né? Falando aí em relação a um anteparo. Tá? Então, por quê? Porque a gente só consegue distinguir dois sons com intervalos de tempo em torno de 0,1 segundos. Como a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, se você multiplicar a velocidade pelo tempo, você vai ter 34 metros. Como o som tem que ir e voltar, isso aí vai te dar, então, a distância ao anteparo de 17 metros. Tá certo? Bom, e a reverberação? A reverberação, então, vai ser o efeito na qual as ondas sonoras são refletidas de forma reiterativa, ou seja, elas vão refletindo, ou seja, persistem, né? Que vai dar uma ideia para nós de que houve um prolongamento do som original. E aí, o que acontece? O som que chega aos nossos ouvidos vem da própria fonte e também daqueles sons que foram refletidos. Então, parece que não há uma extinção, né, para isso. E esse intervalo de tempo vai ocorrer para tempos menores do que 0,1 segundos. Então, vou fazer uma representação aqui só para você saber diferenciar. O que seria o eco, então? O eco, você fala assim, oi, aí você espera, aí você ouve, oi, ó, isso é o eco. Muito bem. E a reverberação? A reverberação, você vai falar um som e esse som vai ser repetido, né? Ou seja, ele vai se refletindo como se fosse várias vezes. Então você falaria assim, física com Krause, 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 física com Krause. Ou seja, aquela repetição vai acontecendo, né, até haver uma extinção, tanto do som que está sendo refletido, tanto do som que está vindo diretamente para os teus ouvidos, tá? Quando você vai, por exemplo, numa casa muito ampla, que ainda não tem móveis e tudo, provavelmente o fenômeno que você está percebendo é o fenômeno da reverberação, tá? Aí o que acontece? Aí você se muda para aquela casa, você começa a colocar móveis, você começa a colocar sofá, cama, guarda-roupa, né? Começa a encher tapete, almofada e tudo mais, mesas. O que vai acontecendo? Esse fenômeno vai se extinguindo, vai deixando de acontecer. Por quê? Porque esses móveis vão, né, fazendo com que a reflexão aconteça no intervalo de tempo que a gente nem perceba mais. Tá bom? É isso daí. Bom, e a ressonância? Bom, nós vamos dizer que um corpo vai entrar em ressonância com outro corpo quando o primeiro produzir ou estimular no segundo uma frequência, né, que vai causar uma vibração da amplitude maior ou igual à específica por ele. Então vamos pensar o seguinte, né? Você pega um diapasão, dá uma batidinha nele e vai começar a fazer uma vibração. Imagina, por exemplo, que você aproxime um copo de cristal. O que vai acontecer? Aquele copo de cristal, ele pode entrar em ressonância com a vibração do diapasão, e se superar a frequência própria de vibração dele, a amplitude vai ser de tal maneira que ele vai se partir. Por isso que muitas vezes acontece aqueles fenômenos, né, que aparecem em desenho, que aparecem em filme, ou que você pode até mesmo conseguir na realidade, de emitir um som com uma frequência bastante elevada, um som bastante agudo, né, uma frequência alta, e esse copo vir a se partir. Então, por exemplo, está dizendo ali, ó, neste caso, o diapasão pode ser capaz de quebrar um copo de cristal, caso esse passe a vibrar com uma frequência superior à frequência própria de vibração dele, né, que vai fazer com que ele atinja amplitudes capazes de poder quebrá-lo. Tá certo? Então esse é o fenômeno da ressonância. Podemos dizer também que quando você tem lá uma antena que está emitindo uma frequência, por exemplo, de uma determinada rádio, né, e você está aqui tentando sintonizar essa rádio. Quando é que você consegue sintonizar? Quando o seu equipamento entrar em ressonância com a frequência emitida lá pela fonte. Tá certo? Então esse fenômeno bastante cobrado, né, principalmente nas provas de concursos e do Enem também, né? O Enem sempre tem uma questãozinha lá envolvendo ressonância, tá certo?
Muito bem. E o efeito Doppler? Esse efeito é muito bacana, né? Então, efeito na qual uma fonte se aproxima ou se afasta, ou seja, ela precisa ter um movimento relativo em relação ao observador, que vai receber uma frequência que não vai ser igual à emitida pela própria fonte. Então, imagine o seguinte, né? Você tem uma fonte sonora, por exemplo, uma ambulância. Se você estiver em repouso em relação à ambulância, a frequência que você vai perceber é a própria frequência emitida pela ambulância. Se essa ambulância começar a se aproximar de você, o que vai acontecer? Você vai começar a perceber uma frequência maior do que a frequência real emitida pela ambulância. Se a ambulância começar a se afastar de você, você vai perceber uma frequência menor do que aquela emitida pela própria ambulância. Tá certo? Muito bem. E aí, né, como vai aparecer uma formulazinha para você calcular a frequência aparente, então nós fizemos um esqueminha aí, né, para que você possa definir, né, a orientação dos sinais das grandezas físicas. Então, por exemplo, você tem o observador e você tem a fonte. Repare, se o observador se aproximar da fonte, a velocidade dele vai ser considerada positiva. Se o observador se afastar da fonte, você vai considerar a velocidade dele negativa. Se a fonte se afastar do observador, a velocidade dela é positiva. Se a fonte se aproximar do observador, a velocidade dela é positiva. E você também pode perceber, através do cálculo, através até da própria situação na qual você está exposto, né? Que se você está percebendo, por exemplo, que a fonte sonora está se aproximando de você, é bastante óbvio que você vai perceber um som mais alto, né? Então o que você tem que ter como resposta de frequência aparente? Um valor maior do que a frequência real emitida pela própria fonte. Por exemplo, imagina lá que uma ambulância emita um som numa frequência de 500 Hz. Se você está percebendo que essa ambulância está se aproximando de você, o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma frequência aparente maior do que 500 Hz. Se você tiver um valor menor, significa que você errou, né? Você só teria um valor menor caso essa ambulância começasse a se afastar de você. Aí sim, aí você tem que ter um valor aparente menor do que o valor real emitido pela própria ambulância. Tá certo? Eu estou falando da ambulância porque a ambulância é o clássico, né, desse efeito Doppler. Então sempre se fala muito na questão da ambulância, né, uma fonte sonora. Tá certo? Bom, então fica aí a formulazinha, ó, a frequência aparente é o que? É a frequência real da fonte, o F0, considerada a frequência real, V mais ou menos a velocidade do observador, sobre V mais ou menos a velocidade da fonte. Então, ou seja, você vai usar mais ou vai usar menos, dependendo da situação, conforme você viu ali no slide anterior. E o V, né, fique atento, que é a velocidade do som no meio. Então, por exemplo, se você estiver fazendo estiver percebendo, por exemplo, esse fenômeno no ar, né, a velocidade que provavelmente deve aparecer para você ali é algo em torno de 340 metros por segundo. Fique atento ao enunciado também, porque, por exemplo, ele pode dizer que um observador está parado numa calçada, então a velocidade dele é zero. Então, às vezes o cara fica assim, mas cadê a velocidade do observador? Não, se a pessoa está parada numa calçada, esperando uma ambulância passar, a velocidade dela é zero. Mesma coisa a velocidade da fonte. Muitas vezes eles colocam lá, né, a sirene de uma escola emite uma frequência de 1000 Hz. Aí o aluno fica procurando na forma qual é a velocidade da fonte. Ué, a frequência da escola está em repouso, né? Ela está paradinha lá, alguém foi lá e acionou essa sirene. Então a velocidade da fonte é zero. Tá? Então fique atento a esses pequenos detalhes. Bom, e se você não assistiu, né, eu sou de uma época que eu curtia muito esse tipo de coisa, né, se você ainda não assistiu, eu vou te dar um conselho agora aqui para que você consiga perceber, por exemplo, e ainda se divertir um pouquinho, curtir um pouquinho, né, é o desenho do Pica-Pau Rachador, o Pica-Pau Biruta aí, ó. Ele dá um exemplo fantástico aí sobre efeito Doppler, né, que ele é um rachador, para ali do lado do policial, e aí o policial fica contando para ele que ele estava paradinho ali, vou fazer um spoiler agora aqui, então, né, fica ali esperando, né, passar algum rachador. E aí o Pica-Pau pergunta, então o que é um rachador? Aí o policial faz assim, é algo que faz isso, ó. Aí o Pica-Pau, entendi, então é alguém que faz... Acabou.
É isso, né? É muito bom esse desenho, é bom demais. Então vale a pena, assista que você também vai entender um pouquinho mais sobre o efeito Doppler assistindo esse desenho. Tá certo, pessoal? Então foi isso aí, né? Uma aula aí rápida, né? De acústica, fenômenos associados à acústica. Falamos aí também sobre a intensidade sonora, sonoridade, eco, reverberação, ressonância, né? E também sobre o efeito Doppler, tá certo? É isso aí. Agradeço aí a vocês estarem assistindo o nosso canal. Aproveita, curte, se inscreve no canal que nós vamos estar também trazendo mais aulas para vocês. Tá ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais ver, se Deus quiser. Grande abraço aí para todos vocês. E aí, te curte mais um pouquinho de decibel. Aí, o somzão do AC/DC. Valeu!